ler para vocês um pequeno trecho do Evangelho, como fazemos de costume, para que assim a gente possa refletir dentro do tema a ser trabalhado no dia de hoje. É o Evangelho de Marcos, capítulo 11, que diz: a lição da figueira. No dia seguinte, de manhã, quando Jesus e os discípulos passaram perto da figueira, viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro se lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus então respondeu: lembre-se disso. Se vocês tiverem fé em Deus, poderão dizer ao monte: levante-se e jogue-se no mar. Se vocês não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu digo, quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo será dado a vocês. E quando estiverem orando, perdoem os que te ofenderam, para que o Pai, que está no céu, perdoe o pecado de vocês. Graças a Deus. Por que eu escolhi esse Evangelho para trabalhar na palestra no dia de hoje? Porque hoje nós vamos falar de uma situação que tem ocorrido muito frequentemente com todos os encarnados, desde os primeiros habitantes da Terra até os dias atuais. E nos dias atuais acontece com muita frequência, devido à disseminação mais abrangente de tudo que é fato. E aí tem um ditado, a Globo News faz muito isso, né? A Globo, fato ou fake, né? E nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre a depressão. E dentro da depressão, a gente aproveita para falar também do suicídio. Mês de agosto, para aqueles que não sabem, é um mês onde a gente tem um trabalho intensivo, tanto da sociedade, quanto dos pontos religiosos, quanto dos profissionais, psicologia, psicanálise, trabalham a depressão. É considerado o mês de combate à depressão. E aí, acabando-se então o combate à depressão do mês de agosto, que simboliza, né, essa relevância no cuidado com essa situação, a gente entra na condição física no mês do Setembro Amarelo, considerado o combate ao suicídio. Tá, Douglas, mas o que isso tem a ver para conosco? A depressão, vista por uma visão espiritual, ela está totalmente ligado a sentimentos, a preocupações, a uma programação reencarnatória do indivíduo. Então, é como se o ser, quando ele está pronto para encarnar, ele está ainda na barriga da mãe, ele ainda está sobre uma proteção, um cuidado muito grande, né? Ele se sente amado, não sente fome, não sente frio, e o alimento que o organismo feminino proporciona para ele é o suficiente, ainda que pouco, é suficiente para que ele se sinta seguro. Mas há também ali, naquele momento, uma proteção e um cuidado intenso dos mentores espirituais para que aquele ser não desista desse momento tão grandioso que é o momento da encarnação. E aí, quando a criança nasce, e desde o momento dos primeiros dias de gestação até a primeira palavra, há um processo imenso onde o espírito, alguns, não todos, mas alguns, desejam retornar às suas origens espirituais e não querem permanecer encarnados com medo daquele novo momento que se inicia ali, né? Um momento reencarnatório, e eles sabendo que
há uma grande expectativa e, por parte dele, medo de estar encarnado. E aí ele começa a alimentar dentro dele sentimentos e vibrações que ele consegue perceber ao seu redor. Já tem dentro dele um medo, mas um medo inconsciente, um medo que parte do espírito. Porque todos nós sabemos que quando nós repousamos para dormir, nós somos atraídos para o mundo espiritual, aonde a energia de afinidade daquele momento mais está prevalecendo em nós. Se você dormiu, deitou para dormir com pensamentos ruins, sentimentos ruins, vai prevalecer dentro de você uma energia de princípio negativo. Então, quando você for se deslocar do seu corpo físico para os mundos espirituais, você naturalmente vai ser atraído pela energia de afinidade, ou seja, para um mundo inferior. Talvez a espiritualidade, vendo que o mundo inferior que você talvez possa ser atraído pela energia de afinidade seja tão negativo que possa causar um mal intenso ao teu corpo físico, ao teu espírito, às vezes até te permite permanecer no corpo físico. Mas, naquele momento, então, é chegado até você as energias inferiores. E aí, quantos de nós já não acordamos, né, com o corpo dolorido, cabeça doendo, um mal-estar muito grande, que às vezes a gente não quer nem levantar da cama para fazer nada? Pode ser parte desse princípio. Na época de Allan Kardec, né, e até antes, um pouco antes, já estudiosos, cientistas, faziam pesquisas para tentar entender o comportamento do estado mental e emocional dos seres encarnados. E dentro de um desses experimentos, até realizado por Einstein, ele testou a condição mental de princípio de frequências da mente humana. E percebeu que a mente humana ela tinha uma facilidade muito grande a deixar-se levar pelos pensamentos e sentimentos inferiores. E esses pensamentos e sentimentos inferiores causavam ao espírito encarnado distúrbios para a sua vida inteira. E algum desses experimentos ele fez com crianças. E aí descobriu então ali que naquele momento que a criança pode sim iniciar um processo de depressão, um processo de falta de carinho, de falta de amor. Muitos de nós, ainda já na condição de adulto, temos isso conosco. O ser humano é carente de atenção, é carente de cuidado, de zelo. E por que nós todos somos carentes de zelo, de atenção, de cuidado? Porque quando a gente está desencarnado e a gente está numa plataforma intermediária, que são casas transitórias, e até plataformas mais elevadas de luz, nós temos todo um cuidado pelos mentores. A todo momento há mentores nos abordando, porque conseguem perceber a nossa frequência de pensamento. Se às vezes a gente está com saudade lá em cima, falo lá em cima, mas pode ser lá embaixo também, tá? Porque a gente tem muito esse dizer, né, que o céu está lá em cima e o inferno está lá embaixo. Não, as dimensões elas são paralelas. Elas estão tanto em cima quanto embaixo, é superior tanto em cima quanto embaixo, depende da frequência energética de cada dessas dimensões. E quando nós estamos então junto com os mentores nessas frequências mais elevadas, nos mundos superiores, nós somos cuidados a todo momento. Se baixou um pouquinho o nosso padrão energético, se a gente sentiu muita saudade de alguém que está encarnado, logo o mentor nos aborda e nos leva por uma atividade espiritual, nos faz uma autorreflexão de pensarmos sobre aquele momento. Então, quer dizer, a todo momento a gente está sendo zelado e cuidado pelos mentores espirituais. E aí, nós conseguimos então naquele momento, muitas das vezes nas dimensões superiores, trabalhar esse lado que nos causa falta,
né? A falta de carinho, a falta de cuidado, a falta de zelo. E na vida física, muitas das vezes um pouco oposto disso, né? Hoje, com as situações, vamos falar da geração que nós estamos, então hoje os pais têm grande preocupação em dar para os seus filhos uma melhor qualidade de vida. E muitas das vezes essa qualidade de vida está ligada a um bem material, melhor do que eles tiveram quando tiveram nas suas infâncias e foram cuidados pelos seus pais. E muitas das vezes os pais não percebem o quanto seus filhos estão carentes de sentimentos, carentes de vibrações positivas. E essa criança, ela cresce com essa falta de carinho, de atenção, que ela compreende que é um momento que muito inseguro para ela. Chega na fase de adolescente, passando por problemas na escola, problemas familiares. E quando atinge a fase adulta, que ela já tem consciência, e nós já temos a consciência dessa falta de sentimento, dessa falta de cuidado, a gente começa a pesquisar, né? Hoje o Google responde muita coisa, né? E até errado às vezes, mas responde, né? Depende do que você quer ouvir, depende do que você quer saber que é verdade, e depende também da verdade que é importante para você. E ao pesquisarmos, nós encontramos muitas fontes que dão força para que a criança, que agora adulto, se torne rebelde e se revolte com o mundo, fonte para que a pessoa reveja seus conceitos e entre dentro de uma reforma interior. Ou seja, o que vai te atrair mais naquele momento na busca do conhecimento? Mais uma vez, é o princípio energético dentro de você. E quando nós nos colocamos na condição de desenvolver a nossa mediunidade, todos nós, em qualquer que seja a instituição religiosa, e falando propriamente dentro do espiritismo, nós somos abraçados pelos mentores que aqui estão, somos abraçados pelo corpo mediúnico, pelos médiuns que ali estão presentes. E a gente começa a perceber que há sim um processo de cura para a depressão. Mas esse processo de cura, quando ele é atingido, ele depende de manutenções, ele depende de cuidados, para que você não volte a cair dentro desse estágio. Porque aí você começa a perceber que quando você era criança, que você sentiu falta de carinho, falta de amor, era também por uma parte de princípio de você compreender que você estava indeciso sobre a sua missão, indeciso sobre como seria o seu processo reencarnatório. Porque eu já disse aqui algumas vezes, e volto a repetir, que quando nós estamos sendo preparados pelos nossos mentores a estarmos encarnados, estarmos nessa condição encarnatória, nós passamos por um processo de preparação. E esse processo de preparação não é só você sentar nas plataformas superiores e escutar tudo que o mentor vai te dizer, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não, é diferente. Você é preparado trabalhando, você é preparado auxiliando o próximo, você é preparado se preparando. Né? E como se preparando, em que aspecto? De limpar dentro de você, primeiro, cultura da vida anterior que você teve, que você vai lembrar nesse estágio de preparação muito relativamente. Porque, por exemplo, quando nós estamos na condição de encarnados, que fazemos uma regressão, e há esse momento que todos nós temos direito de fazer, é da individualidade de cada um, mas nós só trazemos para a nossa memória física os momentos mais marcantes de encarnações anteriores. E muitas das vezes são momentos ruins, não são momentos bons, porque são momentos que marcaram e não que nos obrigaram a estar encarnados, mas que nos concederam a condição de encarnados, de estar aqui, o objetivo maior. Mas o que
permitiu a gente estar aqui hoje na condição de encarnado também foram as nossas ações positivas que nós realizamos nas vidas anteriores e realizamos no estágio de preparação no mundo espiritual. E aí é como se a gente sentasse para ouvir dos mentores: olha, você vai encarnar em tal família porque aquele que vai ser seu pai, aquele que vai ser sua mãe, você tem um reajuste para com ele. Depois vai chegar na sua vida tais pessoas que você tem que reajustar com elas. E o reajuste acontece vice-versa, tanto você para com o outro espírito e tanto o espírito para com você. Passado então esse momento, olha, vamos ver se essa pessoa que vai encarnar precisa reencarnar com alguma doença. Se em algum momento da vida dela ela vai ter que ter alguma doença para resgatar uma parte do sistema. Essa doença seja uma doença com tratamento, sem tratamento. Olha, então, quando essa pessoa atingir uma fase ali de 30, 40 anos, ela tem um espírito que ela vai precisar libertar. E se ela tiver, no período encarnatório dela, alcançado uma boa condição física, de cuidado espiritual, de caridade para com o próximo, de bem-estar para com o próximo, ela vai vencer esse estágio. Se não, vai ser a oportunidade dela naquele momento vencer. E aí são implementados nos nossos corpos espirituais elítriums, que são espíritos que cobram de nós. E aí essas doenças, quando são então identificadas na condição física, são identificadas nesse momento, nessa geração que nós estamos, como câncer. Então a gente compreende que o câncer é uma doença que parte de um princípio espiritual. Ah, mas minha mãe teve, meu pai teve, meu avô teve. Tá, eles tiveram porque estava dentro do princípio espiritual deles de haver esse resgate espiritual. Eles venceram? Não, venceu, está fazendo tratamento, está tudo certinho, ótimo. Então é porque ele compreendeu. Mas, então quer dizer que se eu tive câncer, hoje eu estou numa condição mais curável, quer dizer então que eu venci. E se voltar, Douglas? Se o câncer voltar numa maneira mais eficaz, pode ser vários motivos. Desde que seja outros espíritos que estão cobrando de você, pode ser que você fez uma programação com o seu mentor: olha, eu vou vencer aquele câncer, mas como o meu corpo já vai estar muito danificado, talvez a permanência na matéria física seja diminuída e eu desencarne. Mas também pode ser que o espírito também não venceu essa libertação. E para vencer essa libertação, ela pode acontecer com o desencarne. Mas nós não estamos na condição, então, de julgar se houve o sucesso ou não. Esse sucesso, alcançado ou não, muitos de nós só vamos compreendê-lo após o desencarne. E aí então a gente começa a compreender tudo isso. Passou a vida muito saudável, mas chegou num momento dessa cobrança maior, aí começou a surgir os pensamentos que não são nossos, que são projeções de espíritos inferiores. Olha, você não consegue, você não vai vencer isso. Lembra daquela pessoa que morreu assim? Lembra daquela pessoa que morreu daquele jeito? E aí cabe a nós, na condição de seres de luz, que somos porque somos espiritualizados, confortar o coração dessas pessoas. Um adulto que volta a ser criança depois de muito tempo de existência na Terra, volta a ser criança porque volta a se sentir carente, volta a se sentir necessitado de ter tudo aquilo que ele considera que ele não teve na infância. Mas muitas das vezes até teve, mas não conseguiu perceber pela energia. E então cabe a nós trazer a palavra amiga, porque a palavra amiga é um processo de caridade, é um processo de cura, é um processo de libertação. E aí, se nós então somos médiuns ativos que estamos trabalhando
em favor da caridade espiritual, nós então nesse momento passamos a vibrar a luz sobre esse espírito. E essa luz, ela vem de onde? Ela vem dos nossos mentores, ela vem da luz dos mentores daquele ser, ela vem da luz dos mentores da fonte energética, daquele seu pedido, que parte de mentores que nós chamamos de espíritos puros, que estão numa condição espiritual mais elevada. E aí você começa a perceber que, a gente costuma dizer muito isso, eu não posso mudar o mundo. Pode. Você pode mudar o mundo que você vive. Talvez você não pode mudar o mundo num contexto geral, maior, mas você pode mudar as pessoas que estão ao seu redor. Você pode se mudar. Você pode perceber dentro de você, olha, eu tenho fraquezas com isso. Isso me deixa magoado, isso me deixa magoada. Então, deixa eu entender o princípio dessa mágoa. Essa mágoa parte de mim por uma situação que eu vivi com alguém? Essa mágoa, ela parte do meu inconsciente, que eu não consigo compreender de onde? Quem aqui já não teve aquele momento assim, nossa, hoje eu acordei com uma tristeza, nossa, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu estou triste. E aí cabe a nós, naquele momento então de tristeza, peraí, Deus, Jesus, mentores que eu acredito, neste momento, me ajuda a sair desse estágio, porque isso não pertence a mim, não está comigo. E se estiver comigo, me ajuda a superar. E aí você tem uma conversa com seus mentores, mas não fique só no campo da conversa. Tem ação efetiva. E qual seria essa ação efetiva? Fez a prece, ótimo, se ligou à luz, procurou sentir a luz, renovou-se. Transmita essa luz para outras pessoas. Chegou no serviço, deu bom dia para todo mundo, mas você percebeu que teve uma pessoa ali que não deu bom dia, que está diferente, está estranha. Oi, pessoa, tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? E aí, talvez a pessoa vai dizer que sim, ou talvez ela vai dizer que não. Mas você demonstrou a ela uma boa vontade. E ela vai saber que se naquele momento ela não quis desabafar com você, ela sabe que ela pode contar com você. Então, às vezes ela vai estar passando por um momento, voltado ao nosso tema de hoje, depressivo, mas ela vai lembrar, nossa, quando eu não precisava, aquela pessoa falou comigo que eu podia contar com ela. E aí, naquele momento que ela como se ela estivesse num mundo assim, todo negativo, mas naquele momento que ela lembrou de você e teve esse pensamento, era o momento que o seu mentor, o mentor dela, precisava para projetar nela uma energia de esperança, de que seria capaz de sair dessa situação. E aí então, ela pode mudar. Mas pode ser que para ela mudar, ela precise de você. E aí na próxima vez que ela estiver assim, você de novo pergunta, posso te ajudar? Posso ser útil? E pode ser que ela diga sim, pode me ajudar. Está acontecendo isso e isso na minha vida, eu não sei como fazer. E você sempre deve se colocar na condição dos mentores, que é sempre orientar a fazer o bem. Mas lembrando que, ainda que você oriente qualquer pessoa a fazer o bem, a decisão é da pessoa. Porque aí nós lembramos que temos livre-arbítrio. E ele deve ser respeitado. É assim os nossos mentores para conosco. Veja bem, vamos pensar assim, se a gente não tivesse o livre-arbítrio, o direito de escolha, e a gente estivesse cometendo um erro muito grande, e aí é como se seu mentor fosse lá e pegasse você assim, não pode fazer isso, vem para cá, que aqui é o caminho certo. Nós não teríamos vontade própria. E eu acredito que se fosse assim, até brinco que seria muito bom, né? Porque aí a gente não estaria aqui na condição de cumprir débitos kármicos. Nós estaremos aqui na condição de espíritos missionários, aqueles seres encarnados que vêm só mesmo para fazer o bem. Mas desde o nosso princípio de criação de consciência, nós fomos criados com o livre-arbítrio. Passamos por vários mundos espirituais que nos contaminaram porque a gente queria experimentar o novo. E esse novo, muitas das vezes, era um princípio inferior.
E aí a gente começou as primeiras encarnações para poder limpar o nosso espírito desse princípio inferior. Só que aí chegou aqui, não, você vai encarnar, você vai ser um homem, uma mulher muito bonito, porque o seu reajuste é muito pouco, você só tem que ir lá e fazer o bem às pessoas e retornar. Aí chegou aqui, começou a usar a beleza em benefício próprio, de prejudicar o próximo. Nasceu com um pouquinho de dinheiro, começou a prejudicar o outro, pegando um pouquinho que o outro tinha e juntando para o seu. E aí desencarna. Olha, você encarnou para poder limpar esse pouquinho aqui, esses 10%, mas você voltou com 100% negativo. Então, nós fomos encarnando. E nesse processo de encarnar, reencarnar, nós, pronto, já estamos encarnados na Terra há milênios. Temos mais de 19, uns falam que 35, outros falam 40 encarnações, não importa. O que importa é que a gente já está cascudo, né? Já está velho aqui, e a gente precisa entrar dentro desse processo de regeneração que a Terra está chegando. E já chegou, já está aí, está acontecendo. E a gente precisa rever essas situações da nossa vida. Então, resumindo, a depressão é sim um princípio espiritual. Ela é um princípio espiritual que parte do medo do espírito na sua infância de estar encarnado e de não dar conta de cumprir as suas metas encarnatórias. Esse é o primeiro medo. Existe o medo daqueles espíritos que se tornaram suicidas em vidas anteriores. E às vezes encarna e a espiritualidade coloca eles na condição de encarnados com uma deficiência física, sem membros superiores, sem membros inferiores, porque nas encarnações anteriores, ressalvo que não são todos os casos, que nas encarnações anteriores se suicidaram, tiraram sua vida. Então ela tem uma dívida com o sistema e uma dívida para com ele. Então são muitos casos. Mas apesar da depressão ela ser um princípio espiritual, porque ela é identificada em nós, muitas das vezes como esse sentimento de tristeza, de mágoa, há um tratamento. Há um tratamento espiritual e há também um tratamento físico. E esse tratamento físico ele só existe porque houve da espiritualidade, dos mentores espirituais, a implementação. E nós podemos dizer que a depressão é hoje uma implementação do mundo inferior com sucesso. E aí nós estamos aqui para revidar, porque você lembra que pensamentos, sentimentos iniciais dessa doença, que nós podemos considerar assim uma doença física, ainda com caráter espiritual, ela parte de espíritos inferiores. Porque o seu mentor sempre vai dizer para você, não, você consegue, você é capaz, eu acredito em você. E se você abrir o seu campo mental e emocional para essa vibração, você vai dizer para você, não, eu estou passando por isso, mas eu vou superar, eu sou capaz. E aí você vai lutar contra isso dentro de você. Bom, nesse momento eu agradeço a todos por esse momento de estar aqui com vocês, de trazer um pouco desse conhecimento que não é só meu, é da espiritualidade também.